E tem um motivo, né? O Estado, ele, quando dirige uma empresa, ele vive um conflito de interesse. A gente já falou desse conflito aqui. Que a empresa privada não tem. A empresa privada, ela tem que atender os interesses empresariais dos acionistas, ou seja, tem que gerar lucro, porque tem um investimento, esse investimento tem retorno, o retorno é medido em lucro. Claro que não pode ter pilantragem, tipo Americanas, né, onde inventaram o lucro que não existe. Mas eu não estou falando de casos de polícia, porque casos de polícia, canalice, sabotagem, malandragem, tem aonde tem ser humano, pode ter na empresa privada, pode ter na empresa estatal. Mas se você tirar a canalice, se você tirar a malandragem, quando o acionista é o Estado, o retorno até pode ser o lucro. Mas tem uma preocupação que está acima do lucro, que muitas vezes é o voto. Espero, né? Porque às vezes pode acontecer outras coisas, mas é o voto. Daí porque, em vez de discutir o resultado dos balanços das companhias, você vê os governantes falando em política pública com as estatais. Olha só a discussão em torno da Petrobras nos últimos governos, sempre. É uma discussão que você está discutindo o papel que a empresa tem na sociedade e está discutindo no Palácio do Planalto, está discutindo no Ministério da Fazenda, fora da empresa. Para chegar ao lucro, a empresa privada ela tem que racionalizar custo, por exemplo, toda hora. Esse momento nós estamos falando disso. Ver o que está acontecendo com as Big Techs, ver o que está acontecendo com essas empresas todas de tecnologia, cortando, aliás, não cortavam, agora estão cortando. Mais de 300 mil demissões nos últimos meses. Por quê? Porque tem que racionalizar, porque o mundo mudou, porque o mercado mudou. E você tem que racionalizar e é isso que se espera das empresas, até para que elas possam honrar o compromisso delas com a sociedade. Sociedade, eu digo, aqueles que colocam dinheiro na empresa. No caso da estatal, quem coloca dinheiro na empresa somos nós todos. E é preciso, portanto, que o gestor da empresa estatal faça algo que não faz, não racionaliza, né? Ela não demite. Na empresa privada, você tem interferência política? Tem sim. Mas não tem nada que se pareça com uma empresa estatal. Na empresa estatal, você tem o CEO, o presidente, conselho de administração, muitas vezes, mas por trás tem um ministro, por trás tem o padrinho político. Aí eles se mexem para tentar manter o aliado no cargo, para isso fazem todo tipo de acordo. E quando, às vezes, o desempenho não recomenda manutenção, os diretores conseguem ficar. É um negócio complicado, né? Eles podem ser procurados, os dirigentes, os padrinhos políticos, para um investimento que pode até interessar o país, mas não interessa para o caixa da companhia. A gente está vendo isso na Embraer, na Petrobras, né? E tem uma questão central. Quando você tem ineficiência na empresa privada, existe um negócio chamado falência. Na empresa estatal não tem a falência. E quando as contas não fecham, o que acontece? A gente tem que pagar a conta. E esse é um problema. A gente tem que colocar mais dinheiro nas companhias. Bom, por que eu estou falando disso? Né? Por que hoje? Por que agora falar sobre o sistema? Porque no final do ano passado, a gestão do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte foi concedida para iniciativa privada. Teve um leilão na B3 e um grupo empresarial, o Grupo Comporte, que é da família Constantino Oliveira, que é dona da Gol, arrematou o metrô. E eles vão ter que modernizar a linha existente e vão ter que concluir a construção de uma outra linha. Para você ter uma ideia, metade dos trens existentes precisam ser trocados. Metade. Só isso, metade. O metrô de Belo Horizonte, ele é federal, diferente em São Paulo e tal, mas ele é federal, é tocado pela CBTU, empresa federal. Agora, olha a situação. A segunda linha, que vai ter que ser concluída, não é uma segunda linha que eles tiveram a ideia de fazer hoje, semana passada, há um ano. Ela começou a ser feita em 1998. 27 anos atrás. 27 anos atrás, e não foi concluída. Toda a campanha,
toda a campanha política em Minas Gerais ou em Belo Horizonte fala da segunda linha, Calafate ao Barreiro. Toda! E não foi concluída. Mas o metrô de Belo Horizonte, como um exemplo do que acontece em outras estatais, o metrô de Belo Horizonte tem mais de 1.500 empregados. Não se impressiona com o número, não. Se impressiona com o fato de que, para funcionar, precisaria ter 600. 600. Então, é uma barbaridade. Por que tem 1.500? Porque é estatal. Quer ver outra coisa? Todos esses 1.500, quando não estão fazendo greve, eles estão trabalhando? Não. Mais de 200 funcionários do metrô de Belo Horizonte estão cedidos para outros órgãos em Minas Gerais, para outras empresas em Minas Gerais? Não. Para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa é a realidade de uma empresa estatal. A gente poderia falar de outras. Nunca isso ia acontecer numa empresa privada. Nunca. O Grupo Comporte deve assumir o metrô nas próximas semanas. Em função disso, greve no metrô de Belo Horizonte. Greve que já dura um mês, sem data para acabar. E o Sindicato dos Empregados das Empresas, lá, o Sindimetrô, tem uma assembleia marcada para sexta-feira. Isso também não ia acontecer numa empresa privada. Por quê? Se a empresa privada não conseguisse tocar as coisas, não conseguisse administrar uma greve, não conseguisse fazer uma obra, ela teria concessão cassada, simples assim. Então, por esse motivo, eu estou tocando neste tema, que é o Estado é um mau patrão. Bom, mas então você disse que não tem uma resposta pronta, mas você vem falando que o Estado é um mau patrão. Sim. As estatais, elas foram vitais para o desenvolvimento do Brasil. Se não tivesse estatal, se não tivesse dinheiro público, se não tivesse o Estado por trás, não ia ter os Minas, não ia ter Embraer, não ia ter Vale, não ia ter Petrobras, não teria. Não tinha capital, dinheiro em volume suficiente para encarar projetos desse tamanho. Só que os tempos mudaram. E aí, como eles mudaram, o Estado vai ter que mudar. Ele cumpriu o seu ciclo. O Estado foi fundamental? Foi mais do que fundamental. Ele, no mundo, foi vital para recuperar a economia depois da depressão de 1930. Foi vital no pós-guerra, pós-segunda guerra. Mas agora, ele precisa achar a verdadeira vocação, que não é a vocação de produzir. Ele tem que estar presente na economia? Tem. Pesado. Fazendo o quê? Fiscalizando. Fazendo o quê? Ditando regra. Fazendo o quê? Orientando o desenvolvimento. Fazendo planos. Projetando. E mantendo vigilância sobre a iniciativa privada. Força nas agências reguladoras. Agências que são fortes, técnicas e atuantes. Para que a iniciativa privada não tire o couro da sociedade. Senão vira uma baderna. Você sai de um monopólio estatal para um monopólio privado. Isso não existe. Você vai deixar que as empresas façam cartel? Não pode. Então tem que fiscalizar. Quem é que vai fiscalizar? É o Estado. Definindo o limite, impedindo, como eu falei, formação de cartel, garantindo que um concessionário de serviço público como o Grupo Comporte agora cumpra as regras, sirva a população, não explore a sociedade. Agora, esse Estado, fiscalizando e sendo fiscalizado ao mesmo tempo, que é o que a gente tem hoje, CBTU explorando o metrô de maneira porca, porque não consegue tocar uma obra, porque não consegue ter o número de funcionários certo, porque não consegue ter uma folha de pagamento razoável. A folha de pagamento do metrô é um absurdo. Você pega funcionários que ganham pouco e de repente eles estão ganhando muito, porque conquistam uma coisa aqui, uma coisa acolá. É uma loucura. Isso não é só no metrô de Belo Horizonte. Eu estou pegando o metrô de Belo Horizonte como um exemplo acabado dessa gestão estatal, que é uma coisa maluca. Então, operações como Belo Horizonte nas mãos da CBTU são um desastre. Não dá para deixar como está. Por isso, essa
essa transferência, não é a privatização dos ativos. O Grupo Comporte não vai mandar, não vai ser dono das linhas, dono dos trens, não. Vai ser o gestor desse ativo que pertence ao Estado. E vai ter que fazer uma série de investimentos que vão pertencer ao Estado. Vão explorar durante 30 anos e isso depois devolve. Ou seja, é um ganha-ganha, é o que tem que ser. A greve do metrô de Belo Horizonte, a gestão débil da empresa, são um exemplo acabado de que o Estado realmente é um péssimo patrão. Então a sociedade ganha quando o privado assume uma empresa estatal, porque as estatais já deram o que tinham que dar. Não adianta olhar de forma apaixonada, tem que olhar os números. Os exemplos que eu dei, Embraer, o metrô que está aí. Você pode olhar outros, aí pode haver aquela discussão assim, não, eu acho que Petrobras não tem que privatizar. Se foi esse o único problema, agora a gente privatizou o sistema Eletrobras. Olha como era gerido o setor elétrico, na mão grande. A gestão do setor elétrico pelo governo era uma coisa maluca, impondo descontos, deságios, porque tinha uma força brutal. Agora o governo não manda mais no setor elétrico. Ele não manda, eu digo, não produz no setor, não concorre com as empresas privadas. E a empresa privada, além disso, as outras empresas privadas, quando você não está falando de um monopólio, o metrô é um monopólio, né? Você não vai ter dois metrôs. Você pega o metrô da direita, o metrô da esquerda. O metrô em cima, o metrô embaixo. Eu vou pegar o metrô de uma cor. Não tem uma linha, é uma exploração que é feita, era feita pelo Estado, é feita pelo Estado de uma maneira horrorosa e vai ser feita pela iniciativa privada. É o exemplo da semana, um mês de greve. 1.500 funcionários, 200 trabalhando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Salários altos, ineficiência, trens defasados, precisa trocar tudo. Então, e uma obra que 27 anos, quer dizer, 27 anos, nem se um grupo de crianças com um baldinho, umas pazinhas e uma areia, até eles iam conseguir terminar essa obra. E o Estado não conseguiu, não tem competência para terminar uma obra. Quando o Estado passar a fiscalizar, vai ficar no cangote do Grupo Comporte para que ele faça os investimentos como programado. Não é que não tem dinheiro. Nós não conseguimos fazer obra no Brasil, basta ver essas obras paradas todas. Na iniciativa privada, essas coisas tendem a andar de uma maneira diferente. Sempre quero insistir com fiscalização. Fiscalização em cima do privado, como tem que ser em companhia aérea, como tem que ser em companhia rodoviária, como tem que ser no metrô. Estou falando de transporte. Mas como tem que ser também nas obras, na gestão de uma série, tem gestão de hospital, que você tem algumas parcerias que mostram que funciona muito bem. Equipamentos culturais, também tem parcerias importantes. Você não quer a iniciativa privada em tudo? Tudo bem. Quer fazer uma restrição aqui ou acolá? Não tem problema. Agora, acreditar que o Estado é um bom patrão, aí não dá mais. Os exemplos de sobra mostram que é preciso mudar essa realidade e tem ainda muito o que vender no Brasil. Empresas estaduais, empresas municipais e ainda empresas federais. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.